Olá, estamos aqui com mais um Minuto de Saúde Mental e hoje nós vamos falar sobre as medicações psiquiátricas, né? Primeiro, como é que elas agem na cabeça da gente? Como é que surgiu a medicação psiquiátrica? A grande maioria dos remédios psiquiátricos, o primeiro, principalmente do mundo, surgiu da anestesiologia, que foi a clorpromazina. E eles resolveram aplicar isso num paciente que estava em agitação psicomotora muito agressivo e ele realmente melhorou. Ele não foi anestesiado, ele realmente melhorou a sua agressividade. Desta molécula, que é a clorpromazina, então começou-se a descobrir outras medicações. E aí a grande descoberta é como eles agem no nosso cérebro, né? No nosso cérebro tem neurotransmissores e os nossos neurônios só fazem duas coisas. Ou ele está ligado, positivo, ou ele está desligado, zero, né? E esses remédios fazem exatamente isso. Eles ou ligam ou desligam certos setores do nosso cérebro. E especificamente com alguns neurotransmissores que têm funções diferentes. A noradrenalina, né, a dopamina, a serotonina, as catecolaminas, são outros neurotransmissores que foram descobertos e que nós descobrimos também medicações que conseguem interferir na quantidade desses neurotransmissores, alterando assim o funcionamento do cérebro. E por que eu ia querer alterar o funcionamento do cérebro? Para que a pessoa tenha alívio dos seus sintomas, seja ativando o neurônio que está querendo parar, ou seja, desativando o neurônio que está querendo acelerar. E aí eu consigo amenizar sintomas. E, curiosamente, não existe nenhum remédio psiquiátrico que trata de nada. Nenhum deles trata de nada. Todos são sintomáticos. O que significa isso? É para aliviar os sintomas. Aliviando os sintomas, a pessoa consegue conversar com você e você dá orientações para ela poder viver ou até resolver o problema que a está acometendo. Se o problema é crônico, é processual, é uma doença degenerativa, na pior das hipóteses, ela vai usar essa medicação por toda a vida para amenizar os sintomas, para que ela recupere a qualidade de vida, apesar de ter um sintoma crônico, de ter uma doença crônica, de evolução crônica, né? Bom, aí a gente pode perguntar, o remédio que você toma faz efeito de uma hora para outra? Alguns têm efeito imediato, outros demoram para fazer efeito, ok? Os que têm efeito imediato normalmente são os sedativos, aquele que dá sono, né, ou que tira a ansiedade. E os que mais demoram são os que são para tirar a depressão. E aí vem uma curiosidade, tem muitas pessoas que confundem antidepressivo com remédio que tira a ansiedade. Quantas pessoas vêm no meu consultório e falam, eu fui no pronto-socorro, eu estava tão agoniado, mas o médico me deu um antidepressivo e eu fiquei bom na hora. Aí eu desconfio, porque antidepressivo mesmo demora de 15 até 30 dias para começar a fazer efeito. Se fez efeito imediato, provavelmente foi um ansiolítico, aqueles de tarja preta, sabe, diazepam, bromazepam, esse dá realmente um efeito imediato. Então, quando a pessoa diz assim que tomou um antidepressivo e melhorou, é porque provavelmente ela tomou um ansiolítico. E por que ela achava que ela estava deprimida? Porque a ansiedade, quando é muito intensa, dá uma sensação de cansaço. E quando você tira a ansiedade, a pessoa, sente um alívio e começa a ter ânimo para fazer de novo as coisas da vida dela. É diferente de uma pessoa que tem depressão, que não tem vontade de viver, de fazer as coisas, toma um remédio e vai melhorando aos pouquinhos. É comum associar uma medicação com outra, por exemplo, antidepressivos e psicoestimulantes aceleram o sistema nervoso. Para quem está depressivo, isso é bom. Mas enquanto eu não melhoro, posso dar outros remédios para poder amenizar sintomas, enquanto eu espero que o antidepressivo faça efeito? Sim. É muito comum a pessoa receber um antidepressivo, que ela toma geralmente de manhã, e usar um ansiolítico, que normalmente ela toma de noite, para poder dormir melhor. Esse ansiolítico que ela toma à noite, ela pode estar tomando por uns 15, 20, 30 dias, até que o antidepressivo fez efeito. Se foi bem escolhido o antidepressivo e fez um bom efeito, pode-se suspender o ansiolítico. Esse sim é que é o que a gente espera. Tem efeitos colaterais? Tem. Toda medicação é uma substância química estranha ao organismo, é uma química feita em laboratório, né?
Só existe um remédio numa psiquiatria que não é feito em laboratório, que é tirado da natureza, que são os sais de lítio, né? Também tem efeito colateral. Agora, os efeitos colaterais dependem do remédio em si, da dose que está tomando, mas principalmente de quem está tomando, né? Às vezes eu dou um remédio que eu acho assim, nossa, agora essa pessoa aqui vai voltar toda torta em casa. E ela não sente absolutamente nada. Remédios extremamente incisivos, que é o que eu comento para a pessoa, olha, do remédio você só está tendo os benefícios, porque você não teve nenhum efeito colateral. Nem aqueles que eu esperava que você ia ter, você não teve. Ótimo, pode acontecer. E tem pessoas que acabam tomando, eu falo brincando, que só olha para a caixinha e já começa a ter efeito colateral. Então a gente tem que ver, a medicação é individualizado, cada um responde de um jeito. Não existem algoritmos para escolher remédio, é a pessoa conversando com você que vai discutir com você os efeitos do remédio. E por quê? Porque quem fica com a pessoa que está com problema é ela mesma. É ela que fica com ela 24 horas e é ela que pode dizer para mim se ela está fazendo bom efeito ou não. Existem preconceitos e mitos em relação à medicação? Tem. Tem gente que não vai no psiquiatra, mas eu vou lá e ele vai me dopar. Nem sempre você sai com um remédio depois de uma consulta psiquiátrica. Muitas vezes você vai sair talvez com um fitoterápico, um remédio à base de plantas e com uma indicação de uma terapia. Agora, se você tem uma doença séria, uma lesão cerebral grave, talvez você saia do psiquiatra indicado por neurologista. Aí lá talvez ela pode até te indicar uma neurocirurgia se tiver um tumor cerebral. Então, entre aquilo que é bem psicológico, tá, que tem uma interação cerebral pequena, e entre o que é muito neurológico e tem uma interação neurológica muito grande, tem no meio do caminho a psiquiatria, onde o psíquico e o neurológico andam juntos. Então, as pessoas, com o tempo, com a invenção da clorpromazina, das medicações sedativas, ficaram com aquela ideia que psiquiatria é internar e sedar as pessoas. Não, não é isso. Nós vamos estudar a relação mente-corpo da pessoa, e alguns colegas já estudam a parte do espiritual da pessoa, e vamos usar a medicação como um auxiliar do tratamento, de maneira que passa a ser só 25%, 30% do tratamento é a medicação. A outra parte é a parte psicológica e a parte da interação social.